Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio. Vamos dar continuidade no nosso projeto prático de SQL. Agora na nossa mega revisão, nós já criamos as tabelas, nós já criamos as 3 tabelas que precisávamos com o comando create table. A tabela de ficha médica, a tabela de consultas e a tabela de exames. E agora vamos inserir dados de testes nessas tabelas. O comando para inserir dados é o insert into. Então esse é o código para inserção de dados. Vamos começar pela tabela de ficha médica, né? Esse é o comando para inserir os dados e nós vamos inserir 2 registros, né, 2 campos nessa tabela. O insert into, cada comando insert into insere um registro. Lembrando que o cuidado aqui é com as chaves primárias. A chave primária nunca pode se repetir. Então a gente inseriu lá o item 1, o item 2, NP1, número do paciente 1, número do paciente 2. Ok? Então vamos para o nosso projeto. Nós paramos no describe de TB exames. Eu vou comentar esse código aqui, a gente não precisa dele por enquanto. Então o código é insert into, o nome da tabela, TB ficha médica. Agora a gente tem que repetir todos os campos dessa tabela. E então é o NP, o nome, o CPF e o convênio, ok? O NP, o nome, o CPF e o convênio. Então vamos colocar lá, NP, vírgula, nome, vírgula, CPF, vírgula, convênio. Aí nós vamos colocar o values e os dados de cada campo. Então, values, que são os valores que a gente vai colocar agora, respectivamente, na ordem de cada campo. Então, NP é o código 1, é integer. O nome precisa ser colocado entre aspas, porque é varchar. Então, nesse caso, é a Ana Carolina aqui. O CPF também é varchar e o convênio também é varchar. Então a gente vai colocar um número fictício, 123.456.789-00, foi isso que eu coloquei lá, traço 00. Vírgula, o convênio, né? O convênio também é o nome do convênio, no caso aqui é particular. Ele vai pagar pelo tratamento. Ponto e vírgula no final, pronto, já temos o insert into. Nós queremos inserir 2 registros, então nós vamos inserir também o paciente Ana Maria. Então, o Ana Maria é código NP2. Isso aqui é chave primária, então isso nunca pode repetir. Ana Maria. Vou deixar aqui o mesmo espaço em branco, só para ficar alinhadinho as aspas, ficar mais fácil da gente visualizar. E vou dar o número, né? 234 567 890. Vou copiar do jeito que está lá, 99. E o convênio da Ana Maria é o SUS. Convênio SUS. Pode colocar o espaço ali também, só para ficar justinho. Pronto. Lembra que no comando anterior a gente usou o describe? Lembra o que o describe faz? Ele mostra a estrutura da tabela, né? Agora a gente não quer visualizar a estrutura da tabela, a gente quer visualizar os dados da tabela. Então agora é o comando select. Select asterisco from TB ficha médica. O comando select mostra os dados da tabela.
O comando describe mostra a estrutura da tabela. Então, no nosso caso agora, a gente quer... Opa, deu um erro aqui. Já sei qual é o erro. Ó. É bom que dá um erro. Quando dá erro, o que você faz? Você vai lá na linha 22, está dando um erro. Ó, não existe. O que não existe? A tabela ficha médica. Ele está dizendo que lá na linha 22, que é na linha anterior, né? Ele fala a linha 22, mas o erro tem que ser na anterior. Está dizendo que o TB ficha médica com F minúsculo não existe. E realmente não existe. Isso aqui é o case sensitive. O F é maiúsculo. Tá vendo como ele é case sensitive? Agora vamos executar novamente e ele vai me trazer o código 1 da Ana Maria e o código 2 da Ana Carolina. Prontinho. Comando insert into com o select. Para consultas, vamos fazer também, né? Para as consultas, nós vamos agora adicionar dados nas tabelas de consultas e na tabela de exames. Então, na tabela de consultas, nós vamos adicionar alguns dados na nossa tabela de consultas. Então, eu vou comentar esse select, não preciso dele por enquanto. Vou copiar esse insert into e vou mudar aqui, tabela de consultas, TB consultas. Claro, eu tenho que mudar os campos aqui também, né? Tem que mudar os campos aqui também. Quais são os campos da tabela de consultas? NC, data médico, diagnóstico e a chave estrangeira, NP ficha também. Então é NC, data médico, diagnóstico, NP, ficha. Se você não quiser escrever, pode aproveitar o texto, né? E aí nós vamos colocar os dados, os values, quais são os dados que nós vamos gravar nessa tabela. Vamos gravar o NC10 e o NC11. Então, o NC10, que é o número da consulta, é a nossa chave primária, lembrando que nunca pode repetir. O de baixo deve ser o 11, depois o 12, depois o 3. Normalmente é uma sequência, é mais fácil a gente trabalhar. Aqui a data, eu vou colocar uma data de exemplo, 10/6/2020. O nome do médico é o Dr. Antônio. Dr. Antônio. E o diagnóstico é enxaqueca. Enxaqueca, aquela dor de cabeça terrível. E o NP ficha. O que é o NP ficha? É a chave primária da ficha médica. Essa consulta é para Ana Carolina ou é para Ana Maria? Se é para Ana Carolina, então o NP ficha é o 1. Prontinho. Insert into TB consultas. Agora vamos fazer uma consulta para a Ana Maria. Vamos fazer uma consulta para a Ana Maria. Então, a consulta que é a número 11, no dia 14, com o mesmo doutor José Antônio, porém o diagnóstico é pressão. Escrevi uma pressão altar lá, é pressão alta, né? Pressão alta, pressão alta, pressão alta. E quem é o paciente? O paciente é Ana Maria, então é o NP ficha 2, é o código 2. Pronto. Esse tipo de banco de dados ele é relacional, vocês já entenderam, né? A explicação do banco de dados relacional. O banco de dados relacional, pela chave estrangeira, ele vai lá e busca os dados que ele precisa. Aqui eu não tenho na consulta o nome da Ana Maria, mas eu tenho a chave
estrangeira, eu tenho a chave primária, eu tenho relacionamento. Então, pela chave primária, eu vou lá e pego o nome, pego o CPF, pego o convênio, sem ter que repetir esses dados aqui. Essa é a grande jogada dos bancos de dados relacionais. Select asterisco from TB consultas, ponto e vírgula. Vamos executar. Se tudo estiver bonitinho, temos lá, aqui, temos lá o resultado, o output da tabela de consultas. Como eu disse, dá para fazer aparecer o nome da Ana Maria aqui na frente, dá para fazer aparecer o nome da Ana Carolina aqui na frente, que foi uma aula de inner join que a gente fez no comando select. Mas vamos deixar para a próxima fase da revisão. Agora, nós vamos inserir os dados para a tabela de exames, né? Tabela de exames. Então, eu vou aproveitar esses dados aqui, vou colocar aqui um insert na insert exames. Insert exames. Aqui eu esqueci de colocar, né? Mas é um insert consultas. Insert exames. Então agora nós vamos colocar exames. Por exemplo, a Ana Carolina fez um exame. Ela fez a consulta e depois ela fez um exame. Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou matar tudo isso daqui para ficar mais fácil. Insert into TB exames. Aqui a gente tem que listar todos os campos da tabela de exames. No nosso caso, a gente vai fazer 2 exames para a Ana Carolina. Ela fez 2 exames. Então, vamos colocar lá, NE, nome do exame, né? NE, nome, a data, o laboratório, a data, o laboratório e a chave estrangeira, que é o NC consultas. Pronto. Values, agora os dados que a gente precisa colocar. Chave primária para a tabela de exames, eu estou usando 41 lá, 41, vírgula, o nome do exame, raio-x, raio-x. A data do exame, 12/6, 12/6/2020. O laboratório em que ela fez o exame, o nome do laboratório se chama Lab X. E de qual consulta esse exame está relacionado? Bem, que pergunta é essa, professor? Exatamente. Depois a gente volta nesse slide. A tabela de exames, olha lá, ela se relaciona através da chave estrangeira com a tabela de consultas. Então, eu preciso colocar aqui o código da consulta. Então, o exame está relacionado a uma consulta. A regra de negócio aqui diz que, como nós falamos lá no começo dessa revisão, a regra de negócio diz que não pode existir um exame sem que haja uma consulta. Por isso, a existência desse relacionamento, a necessidade desse relacionamento. Então, esses exames são da consulta 10, que é da Ana Carolina. Como que eu sei que é da Ana Carolina? Porque aqui nas consultas está o número 1. E o número 1 é a chave primária lá da ficha médica. Tá vendo como ele vai cascateando? Então, eu posso descobrir que o exame é da Ana Carolina através dos relacionamentos das chaves estrangeiras e das chaves primárias. Isso
é o funcionamento do banco de dados relacional. Só que a Ana Carolina, ela fez 2 exames. Então, nós temos que inserir aqui também o NE42. Esse segundo exame é a tomografia. Esse exame foi feito na data do dia 13, foi feito no dia seguinte, dia 13. Olha, eu vou empurrar aqui o espaço, só para ficar alinhadinho, facilitar a leitura. No LabX, no mesmo laboratório, para a chave estrangeira 10, que é a Ana Carolina. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, inserimos mais 2 exames. Agora eu vou fazer um select na tabela de exames. Select asterisco from TB exames. Ponto e vírgula, vou executar. E ele vai trazer para a gente agora esses 2 exames que a gente acabou de lançar, né? E claro, como eu disse, com as consultas. É possível trazer aqui na frente o nome do paciente, trazer aqui o nome do médico, trazer o diagnóstico. Então aí nós temos um select, umas queries, né? Umas consultas mais completas, com informações mais concretas, com informações mais fáceis de visualizar. Porque o usuário final, aquela pessoa que trabalha com o sistema, ele não quer saber de chave primária, de chave estrangeira e de qualquer tipo de chave. Ele quer saber do nome do paciente, ele quer saber do nome do exame, ele quer saber do nome do médico, ele quer saber do diagnóstico, são as informações que interessam para o trabalho dele. E claro, a gente consegue mostrar esses dados no Select, correto? Que é o nosso próximo passo, o nosso próximo e último passo da revisão dessa mega revisão de banco de dados, que é mostrar essas informações mais completas a nível de usuário, que é o Select com o Inner Join, ok? Então, fique atento, daqui a pouco você já pode prosseguir para a próxima parte e última parte, que é a nossa mega revisão, que é mostrar esse select mais completo a nível de usuário usando o comando Inner Join.